Capítulo 2. Como ser uma mamãe ursa. Hilary Short. Esse é o segredo para ser a mamãe mais estranha do parquinho? Há alguns anos, fui com meu marido fazer rafting no estado de Washington. A água, advinda do derretimento de geleiras, era verde esmeralda e brilhava intensamente. Pinheiros abraçavam as margens de ambos os lados e a paisagem era absolutamente estonteante, de tirar o fôlego. No bote estávamos eu e meu marido, os pais e a irmã dele e o marido dela. Nós 6, todos texanos, estávamos prontos para uma grande aventura em um lindo rio. Eu cheguei até mesmo a usar minhas novas meias de lã compradas especificamente para aquela viagem, pois havia lido que elas mantinham os pés aquecidos mesmo quando molhadas. E o que mais eu poderia ter feito a fim de me preparar para aquele tão aguardado passeio? A meu ver, a vestimenta adequada indica seu nível de preparo. Apesar de tudo, eu não tinha previsto corredeiras tão fortes. O rio calmo e reluzente em que nossa jornada começou logo se transformou em águas brancas espumosas, agitadas, moldadas e sacudidas por cima de seixos. O que havia acontecido com o nosso passeio cinematográfico? Ninguém contou que teríamos toda aquela tormenta. De repente, a força das águas empurrou com tanta força o nosso bote que derrubou minha cunhada e eu no rio. Ela conseguiu segurar uma corda na lateral do bote e estava prestes a subir de volta quando minha sogra, uma mulher de 60 anos, pulou com a força de 1000 dublês de filmes de ação, agarrou sua filha adulta pela cintura e içou-a de volta para o bote. Foi incrível presenciar aquilo. Um daqueles momentos de adrenalina maternal de que você normalmente só ouve falar. Foi ainda mais incrível testemunhar tamanha proeza do meu ponto de vista, ainda no rio, balançando loucamente entre as corredeiras, tentando não deixar que elas me tragassem. Afinal, minha mãe não estava lá. O heroísmo improvisado da minha sogra retrata perfeitamente uma mamãe ursa, instintiva, preparada e forte. Ela não precisa de um tempão para decidir-se no momento de crise. A decisão de proteger ferozmente seus filhos foi tomada assim que segurou seu filho pela primeira vez. Uma mamãe ursa fará qualquer coisa para salvá-los. Apesar disso, nem tudo na maternidade é um espetáculo de proezas para proteger nossos filhotes. Eu amo a forma como Melanie Schenkel descreve a maternidade em seu livro Sparkle Green Earrings. Não há melhor indicativo de que você é mãe do que conseguir segurar o vômito com só um saco plástico, desinfetar as mãos e imediatamente pedir à sua amiga para passar mais um pouco de salgadinho enquanto você coloca outra música da Taylor Swift para tocar e age como se nada tivesse acontecido. É um conjunto de habilidades único. Mamães fazem o que for preciso, não importa quão difícil ou nojento. Agora, mesmo que esse tipo de dedicação seja importante para o desenvolvimento físico de nossos filhos, é especialmente impreterível ao desenvolvimento espiritual deles. Talvez não queiramos mergulhar no mais fundo da teologia e da apologética, mas o faremos para não vermos nossos filhos sendo arrastados por corredeiras de ideias que não provêm da verdade. Somos mamães ursas. Está em nosso sangue proteger os filhotes. A mamãe ursa faz o que for preciso, até mesmo estudar apologética. Cada geração enfrenta suas próprias corredeiras espirituais. Para nossos filhos, a batalha é especialmente feroz em torno de ideias e do conceito de moralidade. O cristianismo deixou de ser a norma aceita e cresce o número de famílias abertamente ateístas. Organizações ateias e até mesmo acampamentos proselitistas para crianças estão surgindo em todo o país, com o propósito expresso de treinar jovens para que argumentem contra o cristianismo. Em seu livro Talking with Your Kids About God, Natasha Crain destaca duas dessas organizações: Kids Without God, Crianças Sem Deus, uma iniciativa da American Humanist Association, e um programa infantil de escala nacional chamado Camp Quest. Crane dá um exemplo do que acontece nesses acampamentos. Uma das atividades de pensamento livre mais populares é o desafio do unicórnio invisível. É dito aos participantes do acampamento que há 2 unicórnios invisíveis que vivem no Camp Quest, mas não podem ser vistos, ouvidos, provados, cheirados ou tocados.
Um livro antigo, transmitido por incontáveis gerações, contém a única prova de sua existência. O desafio? Tente refutar a existência destes 2 unicórnios. Abre parênteses, os participantes aprendem que são incapazes de fazê-lo. Fecha parênteses. Assim, eles associam que somente o que é mensurável pelo método científico pode ser avaliado e, portanto, levado a sério. Essa crença, conhecida como cientificismo, é uma das vertentes do naturalismo que discutiremos no capítulo 6. Agora, pergunto a você, cara leitora, essa mesma crença pode ser vista, ouvida, provada, cheirada ou tocada? Apolo o quê? Pelo que estamos fazendo apologia? Precisamos munir nossos filhos com habilidade de pensamento crítico e prepará-los para defender a fé cristã, mesmo que essa defesa seja feita no próprio íntimo e não diante dos outros. Não se trata de uma mera boa ideia. As Escrituras ordenam que saibamos defender nossa fé. Pedro declara: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. A palavra traduzida por responder no texto original grego é apologia. Na Grécia Antiga, apologia referia-se a um advogado defendendo um caso no tribunal. Não se trata, porém, de argumentar ou defender-se no sentido negativo. Em vez disso, refere-se a dar razões para apoiar uma conclusão e fazê-lo, idealmente, de forma persuasiva. É daí que vem o termo apologética. Não estamos na defensiva por causa de nossa fé, nem respondendo a tudo e a todos indiscriminadamente. Pelo contrário, o que fazemos é dar razões e evidências para a nossa fé, de preferência com a habilidade e o tato necessários para persuadir outros a aceitarem a verdade de Cristo. O apologeta cristão é aquele que apresenta uma defesa da fé cristã. Somos apologetas em muitas frentes durante a vida. Damos razões ou motivos para dizer que essa ou aquela é a melhor receita de bolo, ou porque nossa série favorita deveria ter ganhado esse ou aquele prêmio. Usamos evidências para explicar por que confiamos mais nessa, mas não naquela babá, e jamais apelaríamos a uma fé cega na hora de contratar um contador. Sendo assim, por que poderíamos achar que a verdade a respeito daquele que provê a salvação eterna será defendida por meras especulações? Há quem acredite que estudar apologética significa arrumar confusão. Na cultura atual, procuramos formas de defender nossas crenças, assim como eu saí procurando por corredeiras. Você não precisa buscar oportunidades, elas vão ao seu encontro e ao encontro de seus filhos. A ordem de 1 Pedro 3,15 é que estejamos preparadas para quando essas ocasiões se apresentarem. O ministério Mama Bear Apologetics visa preparar nossos filhos para que, quando se depararem com seixos debaixo das muitas águas que não provêm da verdade, as corredeiras não façam sua fé naufragar. Uma convocação às mamães. Em 2014, Hilary Morgan Ferrer reconheceu que, de todas as taxas demográficas atuais relacionadas à apologética, as mamães pareciam ser o menor número de participantes. Ela também percebeu que, de todos os públicos que necessitam de apologética, as mamães estão entre os mais importantes. Esses fatos não significam necessariamente que as mães estão desinteressadas. Pelo contrário, há um grande interesse por parte delas. O problema maior é que os materiais do mercado atual não suprem as necessidades práticas das mães que desejam descobrir como explicar melhor as verdades e os conceitos bíblicos para seus próprios filhos. Em resposta a esse desejo e a essa necessidade crescentes entre os pais de munir-se para obedecer ao comando de 1 Pedro 3,15, Ferrer iniciou o ministério Mama Bear Apologetics. O site mamabearapologetics.com hospeda uma variedade de textos e podcasts. Cada recurso é voltado a ensinar os pais a responder aos questionamentos de seus filhos de maneira apropriada e de acordo com a faixa etária. Reconhecendo que muitas mães não têm tanto tempo para sentar e ler, Ferrer garantiu que os recursos de áudio representassem uma parcela significativa do ministério. O podcast Mama Bear Apologetics é em estilo de conversa em cujos episódios Ferrer e uma amiga dialogam acerca de diversos tópicos sobre apologética. Não sei você, mas eu
Não consigo prestar atenção numa aula de nível universitário enquanto dirijo ou faço o almoço. Agora, se for uma conversa, um diálogo, eu e a maioria das mulheres consigo acompanhar, independentemente do que estiver fazendo. Além disso, uma de nossas mamães ursas, Robin Lopes, também oferece blogcasts semanais por meio do Audio Apologetics Blog, onde, após pesquisar bons artigos de apologética, ela simplesmente os lê para seus ouvintes. Dessa forma, embora corramos o dia todo, nós, mamães ursas, ainda conseguimos nos sentir com a meta de leitura em dia, mesmo sem aquele tempo livre para sentar e ler de fato. O que é, e o que não é, uma mamãe ursa? Embora, sem dúvida, os papais ursos desempenhem um papel fundamental na fé de seus filhos, é, na maioria das vezes, a mãe que passa mais tempo com as crianças. É bem provável que a mãe esteja com o filho quando surge aquela pergunta ou aquele questionamento, e por isso é ela quem acaba exercitando mais esse tipo de apologética. Mamãe ursa, você é a defesa da linha de frente da sua família. Mães são aptas a influenciar profundamente o desenvolvimento espiritual de seus filhos. Aprender e ensinar apologética é uma das melhores formas de exercermos nosso papel. Agora, antes de entendermos em pormenores o que é uma mamãe ursa apologeta, vamos analisar o que ela não é. Uma mamãe ursa não precisa ser necessariamente uma mãe biológica. Sei que isso é verdade porque a própria fundadora do Ministério Mama Bear Apologetics não tem filhos. Mamãe ursa é toda mulher que reconhece que as crianças no corpo de Cristo necessitam de instrução, modelos ou exemplos a seguir, e respostas sólidas até mesmo aos questionamentos mais difíceis acerca da fé cristã. Essa mesma mulher é uma mamãe ursa para as crianças da igreja, abre parênteses, e, sejamos honestas, não adoramos quando alguém ajuda a reforçar aquelas verdades que desejamos que nossos filhos ouçam? Fecha parênteses. Uma mamãe ursa nem sempre terá instrução formal em apologética. Não precisamos de um diploma em apologética para ler e ouvir excelentes materiais a respeito do tema. Embora currículos de apologética de nível superior sejam maravilhosos, equipar-se e munir-se a fim de defender seus filhos pode ser tão simples quanto ouvir um podcast enquanto você guarda a louça seca ou quanto participar de um clube do livro virtual. Uma mamãe ursa não é irritadiça nem contenciosa. A mamãe ursa ouve tanto o trecho, abre aspas, com mansidão e temor, fecha aspas, de 1 Pedro 3,15, A, C, F, quanto o restante do versículo que nos ordena a estarmos preparadas para defender nossa fé. Muitas vezes, somente as partes que falam de preparo e defesa recebem atenção, embora não sejam o comando completo. Obviamente, devemos defender nossa fé de uma maneira bem específica. Assim, a mamãe ursa apologeta não só responde à pergunta ou à crítica, mas também lida diretamente com a pessoa. Ou seja, uma mamãe ursa apologeta não só visa e responde à pessoa, como também a questiona. Mamães ursas não são estereotipadas. Mamães ursas podem ser voluntárias em um grupo beneficente, professoras de vôlei, mães que gostam de jogar futebol, engenheiras, educadoras, executivas, cientistas, professoras, padeiras, corredoras, programadoras, etc. As mamães ursas estão espalhadas por todos os lugares do mundo. Os denominadores comuns são a paixão de Cristo, a busca pela verdade e, bem provavelmente, o cansaço generalizado. Mamães ursas são mulheres que perceberam que o reino de Deus precisa delas exatamente onde estão. Nas palavras de Theodore Roosevelt, faça o que puder com o que você tem, onde estiver. Se toda cristã tirasse vantagem de suas conversas com não-cristãos no banco daquela pracinha, ou na arquibancada de uma quadra, ou durante uma apresentação de sua filha, o reino teria tantos soldados de infantaria em combate que cresceria exponencialmente. Você precisa praticar apologética exatamente onde está, mesmo que isso signifique ensinar a verdade ao seu filho enquanto corta um sanduíche de queijo quente em formatos divertidos. 4 características essenciais das mamães ursas. Ao iniciar esta jornada, preste atenção aos 4 Hs das mamães ursas: honestidade, humildade, humor, heroísmo.
1. Honestidade. Como mamães ursas apologetas, devemos ser intelectualmente honestas. Se alguém lhe mostrasse o corpo de Cristo e pudesse de alguma forma provar, sem mínima sombra de dúvida, que era o dele e que Jesus nunca ressuscitou dos mortos, você continuaria cristã? Parece difícil de imaginar esse cenário, mas o ponto é que devemos ser ferrenhas seguidoras da verdade, científica, histórica e metafisicamente. Não somos crentes cegas que praticam o cristianismo por cultura ou tradição. Defendemos as reivindicações do cristianismo como a melhor e mais racional explicação de quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui. A mamãe ursa apologeta está convencida de que buscar a verdade a levará aos pés da cruz e àquilo que veio em seguida, o túmulo vazio. 2. Humildade. A mamãe ursa percebe que sua vida neste mundo é finita e deseja torná-la proposital e intencional. Ela sabe que seu legado não reside nas joias e porcelanas que deixará neste mundo, mas nas pérolas de sabedoria e caráter com que presenteia seus filhos. A mamãe ursa admite que quando não tem a resposta, mas está disposta a buscá-la. Ela corrige o curso e conserta o que é necessário quando erra em alguma circunstância, com seu tom de voz ou em ações. E, acima de tudo, ela reconhece a dignidade do inquiridor por trás do questionamento, pois ama o seu próximo como um ser criado por Deus, um companheiro de viagem nessa esfera que chamamos de lar, cruzando o espaço a cerca de 108.000 km/h. 3. Humor. Talvez nenhuma habilidade seja mais necessária no mundo de hoje do que o humor, aquilo que esfarela a atenção ao redor e pode até mesmo promover a paz quando usado estrategicamente. Realmente, trata-se de uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida e aperfeiçoada. Por que você acha que meninos de 4 anos contam piadas nojentas bem na hora certa? Trata-se de uma habilidade de sobrevivência desenvolvida a fim de mudar o tom sério da conversa que você está tentando ter com eles sobre recolher sua lancheirinha do chão da sala. Ah, claro, numa situação totalmente hipotética. Meu filho jamais faria uma coisa dessas. Esse fator do humor não é tão diferente em uma conversa sobre apologética. Muitas vezes, os tópicos carregam implicações muito pessoais, facilitando atritos emocionais. O humor, então, entra em cena como aquele botão que redefine o tom da conversa. Você sabia que o humor pode, fisiologicamente falando, tirar as pessoas do modo de luta, defesa ou fuga? Ele é um bálsamo incrível que você deve aplicar, embora de preferência acima do nível de uma criança de 4 anos. 4. Heroísmo. Mesmo que uma mamãe ursa ame sua caverna de conforto e comodismo, ela está disposta a deixá-la a fim de preparar seus filhos para o mundo real. O que funcionou para a nossa geração enquanto crescíamos, abre parênteses, ir à igreja, ao ANSI e ler a Bíblia, fecha parênteses, deixou de ser suficiente. Ora, queremos dizer que as escrituras são insuficientes? De forma nenhuma. Devemos, no entanto, perceber que nossos filhos estão enfrentando ataques à sua fé que nunca tivemos antes. Isso significa que é hora de se atualizar, por mais tentador que possa ser seguir o caminho mais fácil e, decidindo que estamos exaustas de infindáveis debates, preferir evitar falar sobre qualquer coisa substancial. Emoji com a mão no rosto. Eu entendo, os últimos anos não têm sido um cenário atrativo para o diálogo produtivo. Não importa o quanto nossa cultura queira que o pêndulo oscile em direção a conversas fofas e agradáveis, não podemos seguir o exemplo, ignorando a oportunidade de compartilhar a verdade de Cristo. Agir assim seria um grave erro. A verdade de Deus não lida com meras afiliações políticas, mas com uma forma de vermos o mundo. E é exatamente assim que a mamãe ursa pode servir na linha de frente, trazendo de volta à sociedade ideias e pensamentos sólidos. Devemos enfrentar o mundo e abandonar a nossa caverna de conforto. Sou nova na apologética. Por onde começo? Agora que estabelecemos brevemente o que é e o que não é uma mamãe ursa, vamos ver o que significa ser uma mamãe ursa apologeta diante das pessoas ao nosso redor. 1. Conheça a Bíblia. Ministramos, antes de tudo, às nossas famílias.
E, para fazê-lo bem, temos de praticar o que pregamos. Precisamos habitar, permanecer na palavra de Deus e orar constantemente. Afinal, é impossível defender as Escrituras sem as conhecer. 2. Some recursos. Por vezes, mulheres ficam intimidadas com a ideia de entrar na apologética, pois acham que esse tipo de estudo exigirá que saibam de imediato todas as respostas possíveis. Esse não é o caso. Precisamos ser um exemplo de pessoa sedenta por conhecimento, pois queremos que nossos filhos nos imitem, mas não de alguém que sabe de tudo. Há uma quantidade enorme de excelentes materiais de apoio sobre o estudo de apologética, impressos e digitais. Você não se considera uma boa leitora? Ouça um podcast. Precisa ver e ouvir o que está acontecendo? Confira recursos de apologética no YouTube. Quer uma comunidade? Existem alguns grupos no Facebook cujo único propósito é discutir questões de apologética. O ponto principal é: comece. Dê o primeiro passo. 3. Crie o hábito de estudar em família. Após reunir os recursos, crie tempo e espaço com sua família para momentos de interação e discussão. Intencionalmente, faça perguntas difíceis aos seus filhos acerca do cristianismo. Não basta ensinar-lhes as respostas certas, também é preciso instruí-los quanto ao modo de encontrá-las. Podemos olhar para o exemplo de outros sistemas de fé que estabeleceram com sucesso certas rotinas em família. O islamismo, o mormonismo e o judaísmo ortodoxo prescrevem horários específicos a cada dia, durante os quais todos param para orar, estudar seus textos religiosos ou discipular seus filhos. Podemos não ser capazes de fazer várias lições diárias, mas podemos começar com estudos em família uma vez por semana e conversas intencionais ao longo do dia. Podemos nos comprometer a ser a geração de mães que há de restaurar o cristianismo a um estado reflexivo, acadêmico e prático, cujo foco intencional e deliberado é tornar a pessoa de Cristo e suas verdades parte da rotina de nossas famílias. 4. Busque conhecer mães com a mesma mentalidade que a sua. Em seguida, precisamos transmitir esse foco e essa linha de raciocínio de nossos lares aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Como mamães ursas, podemos partilhar de nossa empolgação e confiança em defender as verdades do cristianismo, iniciando grupos de apologética em nossas igrejas, incorporando traços apologéticos nas aulas da escola dominical para todas as idades e participando de fóruns de discussão e debate. Assim como um pedaço de carvão não permanecerá aceso sozinho, o entusiasmo se dissipará se o escondermos. Discutir ideias apologéticas com outras pessoas é a forma de experimentar o ferro afiando o ferro. Provérbios 27, 17. 5. Pratique mais e pratique um pouco mais. Por fim, pegue aquilo que você estiver estudando e exercite o conteúdo por meio de diálogos, ainda que com desconhecidos. Sei que parece assustador, mas é nesse momento que nós, mamães ursas, precisamos ter coragem. Eu jamais lhe pediria que fizesse algo que eu mesma não pratico. No site do Ministério Mama Bear Apologetics, escrevo uma coluna de artigos chamada Playground Apologetics, Apologética no Parquinho, na qual discuto exatamente como funciona essa etapa. Compartilho experiências da minha vida, como repórter de campo da apologética, se preferir, e de conversas que tive enquanto levava meu filho para brincar na pracinha. Na série Playground Apologetics, retrato habilidades específicas de que você precisa para praticar essa parte, como reconhecer uma oportunidade durante um diálogo. Descobri que um elemento chave para o sucesso é questionar crenças e motivações, enquanto outra é praticar muito. Há quem erroneamente pressuponha que defender a fé cristã consiste em falar demais, mas geralmente é melhor falar o mínimo possível. Desde que a outra pessoa compartilhe suas ideias e os motivos para acreditar nelas. Trata-se de uma excelente forma de não só aprender a respeito do ponto de vista alheio e assim evitar equívocos, mas também de gentil e respeitosamente ajudar a outra pessoa a descobrir em que área seu raciocínio prova ser falho. Basta fazer as perguntas certas. Para instruções mais práticas sobre as formas de conduzir uma conversa apologética, leia Tactics in Defending the Faith, Estratégias para Defender a Fé Cristã, de Greg Kool, um recurso apologético essencial ao qual faço referência em vários dos meus artigos.
Mamães ursas, estamos animadíssimas ao vê-las embarcando nesta grande aventura ao nosso lado e honradas em fazer parte dela na companhia de cada leitura. Saiba que, aventurando-se no importante dever da apologética, você, nas próximas páginas, será iluminada e encontrará satisfação em seu papel como mãe e filha do rei. Precisamos de você. Como nós, mamães ursas, dizemos por aqui, talvez a apologética não afete a sua fé, mas ela pode afetar a fé dos seus filhos. Questões para revisão e meditação. 1. Quebra-gelo. Você já testemunhou em si mesma ou em outra mulher algo que demonstra a força e a ferocidade de uma mamãe ursa protegendo seus filhos? 2. Tema principal. Você consegue. Quais alguns dos equívocos que você já teve sobre a apologética no passado? Esse capítulo ajudou a esclarecer o fato de como você, mamãe, pode ser uma apologeta cristã? O que mais chamou sua atenção nessa leitura? 3. Autoavaliação. Revise os 4 Hs da mamãe ursa nas páginas 53 a 55. Que característica é mais fácil para você? Qual é a mais difícil e por quê? Da seção Sou nova na apologética, por onde começo? Qual sugestão você considera a mais fácil de implementar e qual seria aquela que mais atiraria da sua caverna de conforto? Por quê? 4. Brainstorm. Por quais meios você e outras mães podem incentivar e reforçar o estudo de apologética com amigas, conhecidas e principalmente com toda a igreja? 5. Liberte sua ursa interior. Você estaria disposta a conversar com seu pastor ou com outros líderes de sua igreja e a respeito do que pensa acerca da importância de instruir os mais novos nos estudos sobre apologética e cosmovisão? Você pode, por exemplo, compartilhar com o seu pastor ou com outros líderes de sua igreja algumas estatísticas encontradas no capítulo 1. De que forma podemos ajudar a igreja a reverter essa tendência do, abre aspas, êxodo da juventude? Fecha aspas.